Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na vida e obra de Charlie Chaplin, uma figura absolutamente central na história do cinema. Vamos basear-nos em excertos da Wikipédia, em português. O nosso objetivo é tentar perceber os pontos-chave, desde as origens mais humildes até se tornar um ícone global, um pioneiro. E claro, vamos falar do Vagabundo, não é? A sua personagem mais famosa, mas também olhar para o contraste entre ser tão adorado e ao mesmo tempo as polémicas que o seguiram. Bem, vamos a isso. Se calhar começamos pelas origens. Ele nasceu em Londres em 1889 e a infância, bem, foi complicada. Os pais eram artistas de music hall, um tipo de teatro de variedades, mas pronto, separaram-se cedo. E depois vieram dificuldades financeiras sérias. A mãe teve problemas de saúde mental, chegou a ser internada. Pois, e essa base, essa instabilidade inicial é fundamental, acho eu. É quase impossível não pensar como é que isso depois moldou a arte dele, a visão do mundo. Quer dizer, será que a resiliência, mas também aquela melancolia do vagabundo, o nosso Carlitos, ou Charlot, não vem muito daí? É uma ótima questão, faz todo o sentido. E a personagem em si, é incrível o visual que toda a gente reconhece. O chapéu coco, o bigodinho, a bengala, aquele fato apertado e os sapatos enormes. Era quase um símbolo. O pobre com modos de cavalheiro. E pegou quase logo, não foi? Depois da estreia em 1914. Sim, a popularidade foi rapidíssima. E o que é fascinante é a ascensão dele nos Estados Unidos. Quer dizer, ele passa pela Keystone, onde o Vagabundo nasce, de facto, depois Essanay, Mutual, e vai negociando cada vez mais controle criativo. Mas o passo decisivo, talvez, foi cofundar a United Artists em 1919. A United Artists, claro. Exato, com outros grandes nomes. Isso deu-lhe uma coisa raríssima: independência total. Para fazer os filmes que queria, como O Garoto ou A Quimera do Ouro, controle criativo e financeiro. E depois veio o som. Um desafio enorme para ele, não é? Ele resistiu bastante. Achava que o cinema é essencialmente pantomima, uma arte visual universal. Luzes da cidade, tempos modernos. Ainda são, no fundo, filmes mudos, embora com música e efeitos sonoros. Pois ele defendia essa universalidade da imagem. Exato. Mas depois, e aqui a coisa fica mesmo interessante, ele faz O Grande Ditador em 1940, o primeiro filme dele totalmente falado, e é uma sátira, uau, incrivelmente direta e corajosa a Hitler, em plena guerra. É verdade. Essa resistência inicial ao som revela muito sobre ele, talvez. Uma certa teimosia, sim, mas também uma convicção muito forte na imagem. E essa mesma ousadia do Grande Ditador, essa crítica política tão frontal, também acabou por lhe trazer problemas mais tarde, não é? Sem dúvida. As coisas complicaram-se, sobretudo durante o macartismo nos Estados Unidos, aquela caça às bruxas anticomunista. Ele foi acusado de atividades anti-americanas, o FBI andou a investigá-lo, e ele também não ajudava muito, era algo ambíguo sobre as suas posições políticas. E isso culminou, no exílio forçado em 52. Estava numa viagem à Europa e não o deixaram voltar. Se ligarmos isto tudo, vemos uma relação muito, muito tensa com a América, com o poder. Filmes como Macié Verdu, que é uma crítica tão ácida. Sim, ao capitalismo, à hipocrisia. Exato. Ou Um Rei em Nova Iorque, que ele já fez no exílio, refletem bem essa tensão, essa desilusão até. E no meio disto tudo, pensar que ele era ator, realizador, argumentista, produtor e até compositor, compunha a música para os filmes dele, uma versatilidade incrível. Absolutamente. O legado é inegável. Influenciou tantos artistas e, claro, recebeu Oscars honorários, reconhecendo como um dos grandes pilares. Sim, a fonte menciona isso e também refere factualmente a vida pessoal, os casamentos, nomeadamente o último com a Una O'Neill, muito mais nova, com quem teve muitos filhos e passou as últimas décadas. São dados que ajudam a compor a figura complexa. Portanto, para resumir, Chaplin foi um gigante. Como a fonte diz, citando alguém da época, ele deu comédia, risos e alívio em tempos muito difíceis. A Primeira Guerra, a Grande Depressão, o fascismo. O que é que fica disto tudo? Que a marca dele no cinema é permanente. Sem dúvida. E isto talvez levante uma última questão para pensarmos, tendo em conta tudo. As origens humildes, a luta pela independência, o exílio político. Será que a crítica dele à autoridade, às estruturas sociais, está só nos filmes mais óbvios, como O Grande Ditador,
Ou estará essa crítica, se calhar de forma mais subtil, mas igualmente forte, na própria essência do vagabundo? Naquela dignidade perante a miséria, na resiliência, na humanidade que ele encontra no meio do caos? Fica a pergunta, não é? Como é que a vida, a arte e a crítica social estão tão interligadas na obra dele?